Bom dia, irmãos, graça e paz. Nosso segundo devocional aqui na nossa leitura diária. Nós estamos lendo a Bíblia em 2 anos, lendo e comentando, conforme expliquei. Você primeiro faça a leitura. Hoje é capítulo 3 e 4 de Gênesis. Você faça a leitura e depois assiste o devocional, tudo bem? Bom, se você já leu, então vamos aos comentários. Eu destaquei algumas questões aqui. O capítulo 3 inicia falando a respeito da queda do homem. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, a serpente coloca dúvida, questiona o que Deus havia falado. E perceba então que aí gera uma dúvida, né? Questionamentos levam a gente a já raciocinar, mas será que é mesmo? Então foi isso que o diabo ali, na figura da serpente, fez. Colocou questionamentos. Diz no verso 6 que a mulher observou que a árvore, aquela árvore que Deus proibiu que eles comessem, era uma árvore boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Perceba que tem tudo a ver com as tentações que a gente sofre, né? Aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é desejável. Bom, agradável, desejável. Bom para comer, agradável aos olhos, desejável ao entendimento. Então, dessa forma, diz o texto que então a mulher come e dá para o marido come também, os dois então se tornam culpados ali pela desobediência a Deus, desobedeceram ao Senhor ali, no ato de fazer isso. Quando eles comem, quando o pecado é concretizado, então eles adquirem o conhecimento. E conhecimento, nesse caso, não é algo bom, porque o conhecimento ali foi fruto da desobediência. Eles percebem que estão nus, eles se sentem envergonhados, eles sentem medo, e certamente vários outros sentimentos invadiram o coração deles, a decepção, a angústia, o sentimento de fracasso, talvez raiva. Bom, enfim, eles se escondem de Deus. Eles tentam se esconder de Deus. E Deus vai ao encontro deles, né? E questiona, chama eles. E aí, olha só a resposta, verso 10. Porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus pergunta, mas como que vocês sabem disso? É porque comeram, né, da árvore que dava o entendimento. E então eles entenderam, perceberam que estavam nus. E aí começa a briga de família. Briga de família geralmente é sempre assim, é um acusando o outro, é um pondo a culpa no outro. E então veja só, o homem vira para Deus e fala assim, verso 12, né? A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele acusa tanto a mulher quanto até o próprio Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse dado, né, mas o Senhor deu. E aí ela veio
e me fez cair nessa cilada aqui. Ele tenta se esquivar da sua culpa, pondo culpa nos outros. No verso seguinte, é a vez da mulher. A mulher diz assim: foi a serpente que me enganou e eu comi. Lança a culpa sobre a serpente. Então, esse péssimo hábito que nós temos de jogar a culpa no outro. Precisamos aprender a assumir a nossa culpa, a ter responsabilidade com os nossos atos. E por conta do pecado, do erro, Deus traz a maldição. Primeiro sobre a serpente, verso 14, o Senhor diz a serpente, a Satanás, né? Visto que fizeste, maldito és entre todos os animais selváticos, domésticos, né? E o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias, porém inimizade. Esse é o verso 15. E esse verso 15 é conhecido como proto-evangelho. Ou seja, é a primeira vez na Bíblia que faz referência a um Redentor, ao Salvador Jesus Cristo que viria para derrotar Satanás. Ele diz aqui no verso 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. O diabo feriu a Jesus pela a sua morte, pela humilhação que ele passou, pelo abandono que ele sofreu até dos seus discípulos, pela quebra da comunhão que acabou tendo com o Pai, ali assumindo os nossos pecados. Contudo, ele vence a morte, vence as trevas, e é isso o símbolo que aqui é trazido de com o calcanhar, né? Veja só, este te ferirá a cabeça, né? Então, um golpe fatal. Ferir a cabeça é um golpe fatal. Então, Jesus destruiu as obras das trevas naquela cruz. Então, por isso que Gênesis 3,15 é apontado como a primeira vez que faz referência ao Salvador, à redenção. Muito bem, ele traz na sequência aqui a maldição sobre a mulher, dores na gravidez, sobre o homem ter que trabalhar arduamente para ganhar o pão de cada dia, sobre todos eles a questão da morte, né? Porque tu és pó e ao pó tornarás. Verso 23, o Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden. A queda, o pecado, levou à separação de Deus. Deus que colocou eles naquele lugar maravilhoso, agora os lança fora. E então agora eles passam a caminhar errantes por esse mundo. Entramos no capítulo 4 e observamos a descendência de Adão e Eva. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz Caim. Depois deu à luz Abel. E aí nós temos aqui a menção do primeiro culto, quando Caim traz do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe das primícias do seu rebanho. E então oferendas sendo entregues a Deus. E o texto diz que Deus se agradou da oferta de Abel, porque ele trouxe das primícias, mas não se agradou da de Caim. Isso gerou ódio em Caim, ao ponto dele cometer o primeiro assassinato registrado nas Escrituras. Caim mata o seu próprio irmão, Abel. Então temos o primeiro homicídio relatado
nas Escrituras. Verso 25, tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. A Sete também nasceu um filho, qual pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Veja que no finalzinho, o último versículo do capítulo 4 diz quando se começou a invocar o nome do Senhor. É quando começaram a chamar. Invocar é chamar, é convocar, é pedir para que venha, é invocar o nome do Senhor. No Éden, antes da queda, Deus vinha toda tarde e ali estava na presença deles. Depois da queda, por conta do pecado, Deus se distancia. Há uma ruptura. O homem se sente só. O homem sente falta de Deus. Há um vazio no coração do homem. E esse vazio é a necessidade de estar em contato com o seu Criador. E aí eles passam a invocar, chamar a Deus. E dali para frente você verá todo o sistema de culto, de adoração, sendo aos poucos estabelecido como forma de invocar ao Senhor, de trazer Deus para perto de nós. Até que isso se completa quando Jesus vem ao mundo e depois envia seu Santo Espírito. Vamos parar por aqui, depois a gente continua no capítulo 5. Vamos orar? Pai querido, nós pedimos a Ti que tenha misericórdia de nós, porque tal como Adão e Eva caíram, nós também caímos. Já nascemos em pecado, com essa tendência para o pecado. Tem misericórdia de nós, nos perdoa, nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja sempre conosco, preenchendo todo o vazio da nossa alma com a presença do Teu Espírito Santo. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até mais, queridos. Grande abraço.